Prepare seus ouvidos e sua imaginação, porque aqui, a cada palavra, o lobo dá voz às histórias que você nunca esquece. Gênesis, episódio 1, a criação do mundo. Eu fecho os olhos e ainda consigo sentir estava lá, no nada. O vazio era profundo, não existia céu, terra, nem sequer tempo. De repente, uma voz ecoou, forte e suave ao mesmo tempo. Haja luz. E diante de mim, a escuridão foi rasgada. A luz brilhou e a noite foi separada do dia. No primeiro dia, o mundo começava a nascer. No segundo dia, eu vi as águas se dividindo. Um imenso céu se abriu acima de nós, e a terra começou a tomar forma. No terceiro dia, o chão seco surgiu, mares foram empurrados para seus limites, e a vida brotou: árvores, flores, frutos de todas as cores. No quarto dia, o céu foi preenchido. O sol para iluminar o dia, a lua para guardar a noite, e incontáveis estrelas, cada uma colocada com cuidado como joias no infinito. No quinto dia, ouvi o som das águas agitadas. Peixes de todas as formas nadavam, e o céu se encheu de pássaros, coloridos e livres. No sexto dia, eu vi a terra se mover com novos seres. Leões, cavalos, bois, lobos, cada animal tomou o seu lugar. E então, veio o maior momento. Deus formou o homem do pó da terra. Eu vi quando ele soprou vida em suas narinas. Seus olhos se abriram e ele respirou pela primeira vez. O nome dele era Adão. Logo depois, Deus deu a Adão uma companheira feita de sua costela para nunca estar só. O nome dela era Eva. E assim, o sétimo dia chegou. Deus descansou e tudo era perfeito. A criação estava completa diante dos meus olhos. Gênesis episódio 2, o jardim e a queda. Depois que vi Adão despertar para a vida, contemplei algo ainda mais incrível. Deus plantou um jardim. Era o Éden. As árvores eram belas e davam frutos de todos os tipos. Rios de águas cristalinas corriam por entre flores coloridas. O ar era puro, o vento suave e cada detalhe parecia perfeito. Adão caminhava livre pelo jardim e ao lado dele estava Eva, sua companheira. Eles viviam em paz, sem medo, sem dor, sem maldade. Deus andava com eles, falava com eles, como um pai que visita os filhos no frescor da tarde. Mas no meio do jardim, duas árvores se destacavam: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus havia dito claramente: podem comer de todas as árvores, menos desta. Se comerem dela, certamente morrerão. Por um tempo, tudo permaneceu perfeito. Até que um dia, a serpente apareceu. Astuta e sorrateira, aproximou-se de Eva e disse: será mesmo que Deus disse para não comerem de nenhum fruto do jardim? Eva respondeu: podemos comer de todos, menos do fruto daquela árvore. Se tocarmos nele, morreremos. A serpente insistiu com voz enganadora: não, vocês não morrerão. Se comerem, seus olhos se abrirão e serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. E então, Eva olhou para o fruto. Era bonito, parecia saboroso. Ela o tomou em suas mãos, deu uma mordida e passou a Adão, que também comeu. Naquele instante, algo mudou. Eu vi os olhos deles se abrirem, mas não para a sabedoria divina. Era para a vergonha. Eles perceberam que estavam nus e correram para se cobrir com folhas. Quando Deus os chamou no jardim, eles se esconderam. O coração deles já não era puro. A desobediência havia trazido a queda. A serpente foi amaldiçoada. Eva receberia dores no parto. Adão suaria para tirar o pão da terra. E os dois foram expulsos do Éden. Um anjo com uma espada flamejante guardava agora a entrada do jardim. E assim, diante dos meus olhos, a perfeição foi manchada pelo primeiro pecado. O homem e a mulher perderam o paraíso. Gênesis, episódio 3, Caim e Abel. Depois de deixarem o Éden, Adão e Eva começaram uma nova vida fora do jardim. O peso da queda estava sobre eles, mas também a promessa de que um dia viria a esperança. Eva deu à luz seu primeiro filho e o chamou de Caim. Logo depois nasceu Abel, o segundo filho. Eu os vi crescer, cada um seguindo um caminho. Caim tornou-se agricultor, cuidava da terra e dos frutos. Abel se tornou pastor, cuidava do rebanho com paciência. Chegou o dia em que os dois decidiram oferecer algo a Deus. Caim trouxe dos frutos da terra. Abel, por sua vez, levou o melhor cordeiro de seu rebanho, gordo e perfeito. Eu vi o fogo consumir a oferta de Abel e o sorriso de Deus se voltar para ele. Mas Caim ficou sombrio. Sua oferta não agradou ao Senhor. O ciúme queimava dentro dele como uma chama perigosa. Deus falou com ele: por que você está irado? Se fizer o que é certo, será aceito. Mas se não fizer, o pecado está à porta. Ele deseja dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Mas Caim não ouviu. Um dia chamou Abel para o campo. Eu o segui, mas o que vi foi terrível. Com suas próprias mãos, Caim atacou seu irmão. O sangue de Abel caiu sobre a terra, e o silêncio foi quebrado pelo primeiro assassinato da história.
A voz de Deus ecoou: Caim, onde está o teu irmão Abel? Ele respondeu friamente: Não sei. Acaso sou eu o guardador do meu irmão? Mas Deus sabia. E disse: O sangue de Abel clama a mim desde a terra. Caim foi amaldiçoado. A terra não lhe daria mais sustento, e ele se tornaria errante pelo mundo. Com medo de ser morto, clamou por misericórdia, e Deus lhe colocou um sinal para que ninguém o tocasse. E assim, Caim partiu, carregando a marca de sua escolha, enquanto o sangue de Abel continuava a gritar pela justiça. Gênesis episódio 4, o dilúvio de Noé. O tempo passou. Muitos descendentes nasceram de Adão e Eva, mas com eles também cresceu a maldade. Eu vi a terra se encher de violência, de orgulho, de crueldade. Homens matavam, enganavam, roubavam. O coração deles estava corrompido. Então ouvi a voz do Senhor, cheia de tristeza. O coração do homem é continuamente mau. Arrependo-me de tê-lo criado. Vou destruir tudo o que há sobre a terra: homens, animais, aves e répteis. Mas entre tantos, havia um homem diferente. Seu nome era Noé. Justo, íntegro, ele andava com Deus. E Deus o chamou: Noé, construa uma arca de madeira. Faça-a com 3 andares com portas e janelas, pois trarei um dilúvio de água sobre a terra para destruir tudo o que tem fôlego de vida. Mas com você farei uma aliança. Você, sua esposa, seus filhos e suas noras entrarão na arca. Leve também um casal de cada espécie de animal, macho e fêmea, para que não se percam. Eu vi Noé trabalhar dia e noite. Martelava a madeira, serrava as tábuas, obedecia sem questionar. Muitos zombavam dele, riam e chamavam de louco. Mas ele continuava, porque sabia que a palavra de Deus é certa. Quando a arca ficou pronta, Noé reuniu sua família e os animais começaram a chegar. Grandes e pequenos, feras e aves, todos caminhavam até a arca, como se uma força invisível os conduzisse. Então as portas se fecharam. O céu escureceu. O vento mudou. Eu senti a primeira gota cair, depois outra, até que as águas desceram em fúria. Fontes do abismo se romperam e a chuva não parava. A terra foi coberta. Montanhas desapareceram sob as águas. Tudo que vivia fora da arca pereceu. Mas dentro dela, Noé e sua família estavam a salvo. Durante 40 dias e 40 noites, a chuva caiu sem cessar. E mesmo depois que parou, a água permaneceu por muitos meses. A arca flutuava no silêncio de um mundo vazio, até que finalmente repousou sobre os montes de Ararat. Noé soltou um corvo que não voltou. Depois soltou uma pomba, mas ela regressou sem encontrar repouso. Dias depois, a mesma pomba voltou com um ramo verde de oliveira no bico. A esperança renascia. Noé saiu da arca com sua família. O ar fresco enchia os pulmões e a terra começava a se renovar. Ele construiu um altar e ofereceu sacrifício ao Senhor. E então ouvi a voz de Deus: Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem. Enquanto houver dias e noites, verão e inverno, calor e frio, semeadura e colheita, não deixarão de existir. E no céu eu vi surgir o primeiro arco-íris. Brilhante, colorido como uma promessa eterna, o dilúvio nunca mais destruiria a terra. Gênesis, episódio 5, a Torre de Babel. Depois do dilúvio, os filhos de Noé repovoaram a terra. Eu caminhei entre eles e vi crescer cidades, famílias e culturas. Por um tempo, todos falavam uma só língua. As palavras fluíam fáceis e nada parecia impossível para eles quando estavam unidos. Foi então que decidiram: vamos construir uma cidade e nela uma torre tão alta que alcance os céus. Assim faremos o nosso nome conhecido e nunca seremos espalhados pela face da terra. Eu observei homens e mulheres trabalhando dia e noite. Tijolos eram moldados, queimados no fogo, unidos com betume. A torre crescia, alcançando alturas impressionantes. Era como se quisessem alcançar o próprio trono de Deus com suas próprias mãos. Mas então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre. E eu ouvi sua voz. Eles são um só povo e falam a mesma língua. Se começaram a fazer isto, nada os impedirá do que intentam realizar. Desçamos e confundamos a língua deles, para que não se entendam mais. E de repente, o caos. Homens falavam, mas já não se compreendiam. Uns gritavam, outros respondiam em sons estranhos. Línguas se multiplicaram diante de meus ouvidos e a unidade se quebrou. A construção parou. Os trabalhadores se dispersaram, cada grupo seguindo um caminho, levando consigo uma nova língua, um novo povo. Aquela cidade foi chamada Babel, porque ali Deus confundiu a linguagem da humanidade e os espalhou por toda a terra. Gênesis, episódio 6, o chamado de Abraão. Os povos estavam espalhados pela terra, cada um com sua língua e seus costumes. No meio desse mundo fragmentado, eu ouvi a voz de Deus chamar um homem. Seu nome era Abrão. Ele vivia em Ur dos Caldeus, uma terra de muitos deuses falsos.
Mas o Senhor lhe apareceu e disse: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, abençoarei o teu nome, e tu serás uma bênção. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu vi Abrão levantar os olhos, deixar para trás sua casa, parentes e amigos, e seguir apenas pela fé. Ao seu lado estava sua esposa Sarai e seu sobrinho Ló. Eles partiram rumo ao desconhecido, guiados apenas pela promessa de Deus. Chegando a Canaã, o Senhor lhe disse: A tua descendência darei esta terra. E Abrão construiu um altar em gratidão. O tempo passou, e em meio às dificuldades, houve fome. Ele desceu ao Egito, mas mesmo ali a mão de Deus o guardou. Vi reis o temerem e riquezas chegarem às suas mãos, não pela força, mas pela promessa. De volta à terra, ele e Ló se separaram, porque seus rebanhos eram muitos. Abrão deixou Ló escolher primeiro, mostrando humildade. E o Senhor novamente falou: Levanta os olhos, olha para o norte, o sul, o leste e o oeste. Toda essa terra será tua e da tua descendência para sempre. E então o Senhor fez uma aliança. Sob as estrelas, ouvi a voz de Deus dizer a Abrão: Olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes. Assim será a tua descendência. Eu vi Abrão crer, e sua fé foi contada como justiça diante de Deus. E foi assim que a promessa começou. De um homem idoso e de uma mulher estéril, nasceria um povo que mudaria a história. Gênesis, episódio 7, a promessa de Isaque e a prova de Abraão. O tempo passou, e a promessa de Deus parecia impossível. Abraão já era idoso e Sara, sua esposa, já não tinha forças para gerar filhos. Ainda assim, ouvi o Senhor dizer: Daqui a um ano, Sara terá um filho. Eu estava lá quando 3 visitantes chegaram à tenda de Abraão. Ele os recebeu com pão e carne, lavou seus pés e lhes deu descanso. E então um deles disse: Voltarei a você no tempo determinado, e Sara terá um filho. Sara riu dentro de si, achando impossível, mas o Senhor a ouviu. Por que riste? Há algo impossível para Deus? E assim nasceu Isaque, o filho da promessa. O riso tomou conta da casa, e Sara disse: Deus me trouxe riso, e todos os que ouvirem isso rirão comigo. Mas a história não parou aí. Um dia, o Senhor colocou Abraão à prova. Ele o chamou: Abraão! E ele respondeu: Eis-me aqui. E Deus disse: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ofereça-o ali em sacrifício sobre um dos montes que eu lhe mostrarei. Meu coração se apertou. Abraão caminhou em silêncio, 3 dias de jornada, com Isaque ao seu lado. O menino carregava a lenha e perguntou: Meu pai, aqui estão o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão, com olhos marejados, respondeu: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. No alto do monte, ele ergueu o altar, colocou a lenha, amarrou Isaque e o deitou sobre o altar. Quando levantou a faca para sacrificar o filho, ouvi a voz do anjo do Senhor: Abraão, Abraão, não estenda a mão contra o menino. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Ele o tomou e ofereceu em lugar de Isaque. Naquele dia, Abraão chamou aquele lugar de O Senhor Proverá. E a promessa foi reafirmada. Sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu e a areia do mar. E por ela, todas as nações da terra seriam abençoadas. Gênesis episódio 8, Jacó e Esaú. Isaque cresceu, se casou com Rebeca e de sua união nasceram 2 gêmeos que mudariam a história, Esaú e Jacó. Eu me lembro bem. Esaú nasceu primeiro, ruivo e coberto de pelos, forte e destemido. Logo atrás, agarrado ao calcanhar do irmão, nasceu Jacó, mais quieto, observador. Os dois cresceram diferentes. Esaú se tornou caçador, homem do campo, amado por Isaque, que gostava de sua caça. Jacó preferia as tendas, ajudando Rebeca, e por isso tinha o coração da mãe. Um dia, Esaú voltou exausto de caçar, faminto. Jacó estava preparando um ensopado vermelho e perfumado. Esaú implorou: Deixe-me comer desse guisado, estou morrendo de fome. Mas Jacó respondeu: Venda-me primeiro o seu direito de primogenitura. Esaú, sem pensar no valor do que tinha, disse: De que me serve esse direito se estou a ponto de morrer? Pode ficar com ele. E assim, por um prato de lentilhas, Esaú desprezou sua herança, entregando a Jacó o direito de ser o primogênito. O tempo passou e Isaque já estava velho, com os olhos fracos. Chamou Esaú e disse: Vai ao campo, caça algo saboroso e prepara para mim. Depois te abençoarei antes de morrer. Mas Rebeca ouviu e chamou Jacó. Rápido, traga 2 cabritos. Eu preparo a comida como seu pai gosta, e você levará a ele para receber a bênção. Jacó temeu. Meu irmão é peludo e eu tenho a pele lisa. Se meu pai me tocar, pensará que zombo dele e me amaldiçoará.
Rebeca então cobriu Jacó com as peles dos cabritos e o vestiu com as roupas de Esaú. O cheiro do campo estava nelas. Jacó entrou diante de Isaque levando a comida. O pai estranhou. A voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E enganado, Isaque abençoou Jacó com a primogenitura. Seja senhor sobre seus irmãos. Que os povos o sirvam. Quem o amaldiçoar será amaldiçoado, e quem o abençoar será abençoado. Pouco depois, Esaú chegou com a caça preparada. Quando Isaque percebeu o engano, estremeceu. Esaú chorou em alta voz. Meu pai, abençoa-me também. Mas já era tarde. A bênção havia sido dada a Jacó. E Esaú guardou ódio em seu coração, jurando matar o irmão. Jacó teve que fugir, deixando sua casa para trás, levando apenas a promessa que agora carregava. Gênesis, episódio 9, o sonho de Jacó. Jacó fugia do ódio de Esaú, caminhava sozinho pelo deserto, o coração cheio de medo e incerteza. Deixara sua casa, sua família e agora seguia em direção à terra de seus parentes, sem saber o que o aguardava. Quando o sol se pôs, Jacó se deitou sobre a terra fria, usando uma pedra como travesseiro. O silêncio da noite o envolveu e foi então que ele sonhou. Eu vi diante dele uma escada enorme que ligava a terra ao céu. Anjos subiam e desciam por ela, em um movimento constante, como se levassem as orações e as respostas de Deus. No topo da escada estava o Senhor. Sua voz ressoou clara e poderosa. Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra em que você está deitado, eu darei a você e à sua descendência. Sua descendência será como o pó da terra, e em você e na sua semente serão benditas todas as famílias do mundo. Eu estarei com você, guardarei por onde quer que for e o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei até cumprir tudo o que prometi. Jacó acordou sobressaltado. O céu ainda estava escuro, mas o lugar parecia cheio da presença divina. Tremendo, ele disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E cheio de reverência, declarou: Este lugar não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó tomou a pedra que lhe servira de travesseiro, ergueu-a como coluna e derramou óleo sobre ela, consagrando aquele lugar. Ele o chamou de Betel, que significa casa de Deus. E ali fez um voto: Se o Senhor estiver comigo e me guardar nesta viagem, se me der pão para comer e roupa para vestir e me fizer voltar em paz à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E de tudo o que me deres, certamente eu te darei o dízimo. E assim, com nova esperança e a promessa confirmada, Jacó seguiu sua jornada. Gênesis, episódio 10. Jacó encontra Raquel e Labão. Com a promessa de Deus ainda ecoando no coração, Jacó continuou sua longa caminhada até a terra de Harã. O sol queimava, os pés estavam cansados, mas a esperança o sustentava. Quando se aproximou de um poço no campo, viu 3 rebanhos de ovelhas descansando ao redor. Sobre o poço havia uma grande pedra que servia de tampa, e só quando todos os pastores se reuniam, juntos conseguiam removê-la. Jacó se aproximou dos homens que ali estavam e perguntou: Meus irmãos, de onde vocês são? Eles responderam: Somos de Harã. O coração de Jacó acelerou. Finalmente estava perto do destino. Então perguntou: Vocês conhecem Labão, filho de Naor? Sim, conhecemos, disseram. E antes que ele pudesse falar mais, os pastores apontaram para o horizonte. Lá vinha uma jovem guiando um rebanho de ovelhas. Era Raquel, filha de Labão. Jacó ficou encantado. Quando a viu se aproximar, tomou coragem. Sozinho, sem esperar os outros pastores, moveu a pesada pedra que cobria o poço e deu água às ovelhas do rebanho de Raquel. Depois, tomado pela emoção, aproximou-se dela e chorou ao revelar sua identidade. Eu sou Jacó, filho de Rebeca, sua tia. Raquel correu para casa e contou ao pai Labão. Quando ele ouviu, correu ao encontro de Jacó, abraçou-o e o recebeu como se fosse seu próprio filho. Jacó passou um mês inteiro na casa de Labão, ajudando em seus trabalhos. Mas seu coração já estava decidido. Ele amava Raquel, a filha mais nova, de olhos brilhantes e sorriso doce. Um dia, Labão perguntou: Você é meu parente, mas não deve trabalhar de graça para mim. Diga-me, qual será o seu salário? Jacó respondeu sem hesitar: Eu te servirei por 7 anos por Raquel, sua filha mais nova. Labão concordou, e assim Jacó começou a trabalhar. Os dias foram longos, os trabalhos árduos. Mas para Jacó, aqueles 7 anos pareceram apenas alguns dias, porque seu coração estava tomado de amor por Raquel. Mas essa é apenas uma parte, a história continua no próximo vídeo. Se gostou, curta, compartilhe e volte sempre, porque cada fim é apenas o começo de outra história. Nos vemos no próximo Uivo do Lobo.